Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Construtalk Podcast, o podcast que dá voz ao mercado da construção civil e ao mercado imobiliário. Eu sou Regis Marques, engenheiro civil, e esse é o 35º episódio. Lá se foram 9 meses já do podcast. E agradeço a vocês já de antemão pela audiência de hoje. Hoje nós vamos falar sobre gestão por processos e eu trouxe o engenheiro civil, Antônio Leonel, para falar com a gente sobre esse tema tão importante para o engenheiro, que na verdade nada mais é do que um gestor, né? Sim, isso mesmo. Seja bem-vindo. Obrigado, Regis. Agradeço pelo convite, né? Pela oportunidade de falar um pouco desse tema, falar um pouco do dia a dia da profissão de quem trabalha com gestão por processos, seja em qualquer segmento da engenharia. E para mim é um prazer estar aqui e poder contribuir e falar um pouco para essa galera aí. Show de bola. Bom, pessoal, hoje a gente está estreando aqui uma novidade aqui, que é transmitir ao vivo pelo Instagram. Se tem alguém online aí, dá um comentário, deixa um comentário aí se você consegue nos ouvir pelo Instagram. Se não conseguir ouvir, o objetivo, na verdade, não é que você fique no Instagram, né? É que você vá pro YouTube. Você consegue chegar até o YouTube aí pelo link ou aqui nos comentários do Instagram ou pelo link lá nos stories que eu e o Antônio a gente publicou hoje durante o dia. Beleza? Como de praxe, a gente vai falar aqui sobre os nossos parceiros, né? Que apoiam, né, o nosso trabalho aí de levar informação ao mercado da construção civil, ao mercado imobiliário, né? A Unic, que foi a primeira a acreditar no nosso trabalho e a apoiar, que a Unic, né? O Núcleo Unic é um núcleo, né? Um programa de recompensas, de relacionamento e recompensas da construção civil, em que você, engenheiro, arquiteto ou cliente final, pode acumular pontos. Da mesma forma que você acumula lá no cartão, você acumula pontos direto no núcleo, né? O núcleo ele tem várias empresas, várias lojas de material de construção, acabamento, móveis, e aí você comprando, né, nessas empresas parceiras ou indicando seus clientes para comprar nelas, você acumula pontos e esses pontos você pode trocar por passagem, por produtos ou viagens. Esse ano a galera do núcleo está indo para a Grécia e você pode, a partir de agora, começar a acumular pontos se inscrevendo no link aqui abaixo. O primeiro link é o link do Núcleo Unic. Clique lá agora, se inscreva e conheça mais sobre esse programa. Beleza? O segundo parceiro nosso é para você que, vez ou outra, aí para pensar sobre energia, né? Sobre a sua conta de energia. Você que está sofrendo com esse calorão que está começando aqui agora em Goiás, em Goiânia, principalmente. Então, a Action Soluções Energéticas, ela vem para resolver aí, para sanar esse problema seu, de modo que você possa usar, né, o ar-condicionado tanto na sala, nos quartos, no escritório, sem peso na consciência. Tanto do ponto de vista ambiental, né, já que é uma fonte de energia sustentável, quanto do ponto de vista financeiro, haja vista que você, em 3 anos, consegue recuperar o valor investido. Então, para saber mais sobre isso, sobre energia fotovoltaica, clique no segundo link abaixo e fale com o pessoal da Action Soluções Energéticas. Beleza? Agora vamos falar de engenharia, vamos falar de gestão, vamos falar de processos, vamos falar de como valorizar o seu trabalho, engenheiro civil, arquiteto, corretor de imóveis. Antônio, nos fale aí um pouco sobre você, como foi sua trajetória até agora, como que você foi parar nesse mundo da engenharia. Conta um pouquinho aí sobre a sua trajetória pra gente. Bom, Regis, a minha trajetória na engenharia, né, na engenharia civil, mais Uhum. particularmente na construção civil, que é apenas um segmento da engenharia, começou desde muito novo, né? Eu fiz curso técnico de edificações lá no hoje Instituto Federal de Goiás, antigo Cefet. Depois, falando de currículo, né? Fiz Uhum. graduação em engenharia civil. Depois fiz algumas pós-graduações, uma na área de gestão de obras, outra na área de avaliações e perícias de engenharia, Hum. abrindo o leque para poder começar a fazer alguns trabalhos diferentes. E depois fiz um mestrado na área de construção civil, né? Um mestrado Hum. pela Universidade Federal de Goiás, pelo programa de pós-graduação em Geotecnia, Estruturas e Construção Civil. Ah, que Então essa foi a legal, minha velho. formação, né? Caminhando aí. Mas atuação, eu já atuei em diversos segmentos dentro da engenharia civil, né? Então, desde quando eu fazia estágio lá no curso técnico de edificações, comecei a trabalhar com projetos. Então,
Minha trajetória na construção civil começou lá em 2011, cara. 2011. Uma consultora que eu era o ajudante do cadista. Era o auxiliar do cadista. Auxiliar do cadista. Então, o cadista, para quem não sabe, é aquele cara que desenha, que faz toda a parte gráfica de um projeto. É o né? desenhista, É o desenhista, né? Desenhista técnico. Inclusive, tem uma profissão que chama desenhista técnico de edificações. Tem curso, tem CBO, tem tudo. Legal. E aí eu sentava do lado do desenhista para aprender a desenhar na época no AutoCAD, né? Hoje ainda se utiliza AutoCAD, mas tem outros softwares mais modernos. Então, desenhar linha por linha, aprender o comandozinho de duplicar a linha, copiar, colar, sentava do lado dele. Então, comecei aí, né, a minha trajetória, e dessa empresa que eu aprendi a desenhar, virei cadista, eu saí de lá como gestor de projetos. Legal, hein? Então, saí de lá e fui trabalhar numa outra empresa maior. Então, isso aí levou quanto tempo, esse processo? Esse processo foi em torno de 3, 4 anos. 3 a 4 anos para eu sair. Aí eu tinha terminado o curso técnico de edificações. Como técnico, eu já era gestor de projetos de uma empresa, né? De construção civil. Uma empresa de pequeno porte, trabalhava com obras de pequeno, médio porte, residencial, comercial. Reforma. Reformas, construção de 1, 2, até 3 pavimentos. E empresa pequena é o lugar onde a gente mais aprende, porque a gente passa por tudo. Porque tu passa por todo Desde tipo de orçamento, desde projeto. Foi onde eu desenvolvi mais assim a questão de projetos, projeto estrutural, projeto elétrico, projeto hidrossanitário. Aprendi muito, porque eu tinha que estudar, eu tinha que saber fazer o negócio. Fazer tudo. Então, quantas vezes eu fui dormir lá com a NBR 5410, norma de instalações elétricas, na cabeceira da cama ali, estudando ela. E entendendo o processo dos cálculos, vendo vídeo no YouTube, assistindo canais, pegando em livros também, que eu acho que é importante. Então, essa foi o início da minha trajetória, assim. De lá para cá, fui passando por algumas empresas. Trabalhei em uma empresa de escoramento, foi onde eu rodei as maiores obras de Goiânia. Então, as maiores construtoras de Veio o Goiânia interesse pela geotecnia. pela gestão. Mas você fez a pós em geotecnia. Não, fiz a pós em gestão de obras e o mestrado na área de construção civil. Não, mas você não falou geotecnia? Falei, porque o nosso programa de mestrado, ele é em estruturas, construção civil e geotecnia, o GCOM da UFG. Mas eu entrei para a área de construção civil, né? Entendi. E aí tem outras vertentes, né? Que é estruturas, que o pessoal trabalha com modelagem, com cálculos, com estudos relacionados a estruturas. Mas minha área foi a área de construção civil, mais focada na parte de materiais. Entendi. O meu mestrado, né? Então, de lá para cá foi onde eu rodei as principais consultoras de Goiânia. Trabalhei com muitos engenheiros, né? Prestando serviços, que é um segmento de atuação muito importante também, que é a prestação de serviço. Né? Nem sempre você vai ser só o construtor ou o incorporador, mas às vezes você está prestando serviço para uma empresa e isso pode te trazer ali bons frutos. Entendi. Dali, então, eu sempre fui apaixonado por um negócio. Qual negócio? Docência, dar aula. Docência. Nossa, isso me abrilhantava muito os olhos. Deixa eu só comentar aqui um pouquinho do que você falou, né? Que você acabou trilhando ali a jornada ideal, vamos dizer assim, né? Começou como estagiário, fez o técnico em edificações, depois fez a graduação e nesse período todo trabalhando, acho que você conseguiu trilhar o caminho ideal dos engenheiros, Sim. né? E só voltando um pouquinho na linha do tempo, como que... eu gosto de fazer essa pergunta, eu não sei se ela é tão interessante pra galera que assiste, mas eu gosto de fazer essa pergunta, que é da onde veio seu interesse por engenharia civil, né? Como que foi o início ali? Como que foi o start, né? Vou fazer engenharia, da onde você tirou isso? Bom, dentro quando a gente vai escolher uma profissão, né? Quando a gente tá ali próximo ali do ensino médio, ensino fundamental, até, meu caso foi no ensino fundamental. Eu tinha ali algumas opções, né? O básico, né? Direito, medicina, engenharia, né? Todo mundo tem essas vertentes, né? E, claro, tem muitas outras profissões que abrem muitos leques, muitas outras atividades que são muito interessantes, né? Não existe só isso. Mas começou, cara, porque eu sempre tive muita facilidade, gostava muito de física, muito de matemática. Principalmente matemática. Tinha muita facilidade com matemática.
E aí, quando eu entrei para engenharia, eu descobri que na engenharia a gente não vê Não é matemática. muita matemática, não. É muito mais física, muito mais materiais, né? Então, a não ser na parte inicial, que tem um pouco dos cálculos, né? De geometria analítica, equações diferenciais, que até a gente, às vezes, tem um certo receio, quem entra na graduação, assim, nossa, muito pesado isso. Mas eu gostava muito, né, dessa parte. E acabou que o curso técnico me trouxe um direcionamento muito importante, Uhum. que foi poder entrar para uma profissão, entrar para um estágio, Mercado. por exemplo, de técnico de edificações, com 16 anos de idade, cara. Nossa, que top, hein, mano. Então, isso fui muito privilegiado, né, em poder começar a trabalhar com 16 Cedo, né, anos. cara? E aí o pessoal fala, mas como é que foi esse início, né? Aí a gente trabalhei de graça, fiz 3 meses de estágio de graça. O que que eu tinha para oferecer para a empresa? Nada, não sabia nem. Tinha nem Então, terminado o ensino médio, pô. não, né? Era o ensino médio junto com o curso técnico, né? Ah, Então você você imagina, foi no Cefet. no Cefet, Cara, que top, junto. cara. Então aí você imagina, o que eu tenho para oferecer? Nada para a empresa. E nessa época eu ajudava meu pai tinha uma oficina de lanternagem de pintura de carros, né? Também passei por essa fase Aí eu aí. ajudei meu pai ali, ganhava o trocado ali, tava bom, um trocadinho por semana. E só que aí quando eu fui trabalhar, acabou zero. Zero, acabou. A minha sorte era que o meu deslocamento era mais facilitado, porque era uma empresa que tinha sede perto da minha casa, então eu conseguia ir a pé, então era Nossa, mais bom, tranquilo, não velho. tinha uma despesa, né? Uhum. Mas no começo, geralmente, é bem desafiador, né? Você trabalhar e conseguir conquistar, e eu falo pro pessoal, né? Tem que ter muita força de vontade, tem que correr atrás, tem que suar, e às vezes o retorno demora um pouquinho mesmo. Demora um pouquinho. Mas Mas uma a hora gente tem vem. que persistir, né? Entendi. Aí voltando lá pra docência, então, você com o tempo gerou esse interesse aí por docência também, esse. Sim, eu passei num processo seletivo para dar aula numa instituição de ensino. Pô, vou falar, é o Senai. O Sim? Senai é conhecido, né? Muito, Sim. muito parceiro e tem é, uma tem um know-how grande na área de ensino, né? Então eu fui dar aula para cursos técnicos, cursos tecnológicos, Uhum. como engenheiro, né? Dando aula ali. E você já tinha E, formado já e e tal. eu já tinha acabado de formar, né? Então estava numa situação que dando aula. E, paralelamente a isso, tocando projeto por fora, pegava uma obra aqui, outra ali, para poder fazer um acompanhamento por administração. Daqui a pouco a gente fala o que que é isso, né? Uhum. É, tocava ali um projeto aqui, um ali. Então, ia fazendo o meu nome ali em paralelo, junto com aquilo que me garantia o meu sustento, né? Que Uhum. era a docência. E aí hoje, graças a Deus, né, depois de um tempo, eu consigo conciliar as duas coisas. Então, eu consigo ser professor, trabalhar com aula e ter a minha empresa, ter o meu negócio, e eu toco as duas coisas em paralelo, né? Mas antes eu tinha que geralmente Escolher um ou escolher outro. um ou outro e o projeto ali acabava Só era complementando. atividade complementar, né? E aí depois disso eu saí da onde eu dava aula, onde eu era docente, porque eu passei num concurso público. Qual? Passei no concurso público para trabalhar na Universidade Federal de Goiás, trabalhar numa equipe técnica de um laboratório, Uhum. laboratório Labtec. E foi muito bom. Entrei e aquele sentimento, né? Estabilidade, tranquilidade. E você tava quanto tempo de Nossa, formado? muito bom. Muito pouco tempo. Ah, Muito é? pouco tempo. E aí comecei a trabalhar no laboratório. Lá dentro aproveitei muitas oportunidades. Então isso é importante. A gente Está atento às estar atento às oportunidades. oportunidades. Foi lá que eu consegui garantir um know-how um pouco melhor. Pude conhecer um pouco mais das estrelas ou de quem são os focos da engenharia civil em Goiânia. As Além disso, as referências, os engenheiros referências. referentes. Por quê? Porque eles Referência. buscavam o serviço do laboratório. Hum, Então eu estava em constante contato com eles, né? E aí eu fui fazendo várias amizades, várias parcerias, né? E o pessoal vai conhecendo. Então tem muita gente que às vezes está me assistindo aí, às vezes vai assim, eu conheço o Antônio. Ah, de onde você conhece o Antônio? Ah, lá da UFG. O Antônio uhum, trabalhou lá no laboratório. Então tem muito isso, né? uhum. E aí acabou que aproveitei uma oportunidade que eu tive, que foi me qualificar ainda mais, fazer um mestrado. Ah, Então, já tava lá já estava dentro. lá dentro, já estava mais fácil, passei por um processo seletivo como qualquer outro, mas
eu fiz o laboratório, fiz o mestrado, estudei dentro do meu local de trabalho. Nossa, bacana. Então, isso é interessante porque às vezes a gente não aproveita as oportunidades que as empresas ou que é onde a gente trabalha tá oferecendo pra gente. Fala, ó, tem um curso aqui, o que que você não faz? Às vezes a empresa, banco, às vezes até gratuito, mas tem a ver ali com o seu local de trabalho. Uhum. Isso é importante porque isso vai abrindo portas, né? Uma porta abre a outra, né? Uma porta abre a outra. Então, foi seguindo até chegar um momento que eu olhei, é, tocando a empresa também, os projetos Você nunca começou, pararam, sempre tava ali. sempre ali por fora, ali um projeto. Só que chegou um momento Você teve que crucial. escolher. Chegou um momento crucial, aquele momento que é, a água bateu na bunda, né? Falou assim, e E agora? agora, Agora eu decisivo. tenho que decidir. Por quê? Eu tinha terminado o mestrado Aham. e aconteceu uma situação muito particular. Em alguns momentos de férias, por exemplo, tem férias anualmente, né? Uhum. Mas naquele momento que eu tirava férias, que eu me dedicava ao meu segunda renda, ao meu segundo trabalho, eu faturava 3 vezes mais do que eu faturava dentro do serviço público. Ah. E era toda vez, toda vez. E isso acabou Isso em um gerando mês. em um mês. Então você pegava uma consultoria, pegava um projeto maior, acaba pegando uma inspeção, então conseguia fazer. Por quê? Porque eu estava de férias, né? Então eu conseguia me Produzir mais. dedicar àquilo exclusivamente, né? Porque ao contrário que todo mundo pensa, o serviço público exige trabalho. Então, você tem aquele sentimento de, aqui é mais tranquilo, é mais flexível, mas tem as demandas, você tem que É. cumprir. E o seu atendimento é o público, seja ele interno, os alunos, o- outros Os órgãos, professores. professores, ou público externo, empresas. Então, existe trabalho no serviço público e o trabalho ele é rotineiro e Constante. constante. Né? Pelo menos onde eu trabalhava, onde eu estava era. Aham. Então, mas aí chegou um ponto que eu tive que escolher, Decidi. que eu tive que decidir. Aí foi onde eu pedi exoneração. Isso foi. Você ficou Isso quanto foi tempo ano lá? passado. Ano passado? Você ficou Eu fiquei 6 anos no na serviço público, UFG? quase 6 anos, 5 anos e 10 meses E o por ano aí. passado você pediu exoneração. O ano passado eu decidi, em virtude de um contrato muito bom que eu também fechei. Claro, a gente também Não é bobo, não é, né? não é doido, né? A gente às vezes pode até parecer doido, mas a gente não é Não, doido, não. Não rasgou dinheiro ainda não, né? E claro, mediante uma situação mais estável, de um outro contrato, né? Isso com Para a empresa. fazer com a minha empresa, com o meu nome, né? Prestando serviço também para um outro órgão público, é que eu decidi romper e trilhar o caminho e muitas outras oportunidades começaram a surgir e abrir e hoje eu trabalho em prol disso, né? Uhum, Então hoje eu tenho a minha empresa, a ATC Engenharia e Consultoria, uhum. e que eu toco alguns projetos de engenharia, algumas consultorias técnicas, né? Então, às vezes o cliente, Antônio, preciso de alguém para poder me auxiliar aqui na minha obra. Preciso de algumas consultorias externas, né? Então, me chama, ó, consigo te ofertar isso, consigo te ofertar consultoria em gestão. Então, tem consultor que está começando, o cara não entende nada de gestão, nada de fluxo, acha que tudo vai resolver por um software. No Hope. Vou ali comprar um software e pronto. Não, não é Pronto. assim. Precisa estudar, mapear todo o processo de gestão de uma empresa, por maior ou menor que seja, e poder trazer para o meu cliente também aquilo que ele quer, né? Que é uma Uhum, organização para ter um melhor retorno, melhor qualidade no seu produto. Então, entendi. hoje eu estou nessa daí, Nessa, paralelamente dando nessa aula. seara. Paralelamente dando Aí, aula. a aula, qual que é você tá dando aula de quê atualmente? Hoje eu sou coordenador e professor de um instituto de pós-graduação que chama Dalmas Educacional. Lá nós temos cursos de pós-graduação e MBAs na área de construção civil, então na área de gerenciamento de obras, na área de BIM, de patrimônio e restauro do patrimônio edificado, na área de mercado de engenharia, avaliações de perícias, que é com o colega Santiago, né? Então, Show. a gente tem todos esses cursos e eu Mano, sou um dos coordenadores e professores lá do Instituto. Então, eu trabalho nesses dois ramos, nessas duas atuações. show. Então agora vamos falar de processo, vamos falar Vamos de falar. gestão agora. É, eu notei que você tem usado sempre o termo gestão por processos, né? E Sim. eu até inicialmente imaginei que fosse gestão de processos
Então, eu vou começar perguntando qual é a diferença de gerir processos e gerir por processos. Muito bem. Bom, dentro da cadeia do gerenciamento de obras, da gestão de obras, Uhum, a gestão por processos, ela é uma metodologia. uhum, Então, é eu entender como funciona determinado serviço, determinado processo, transformar ele num processo e fazer uma gestão completa dele. Então, uhum, o que que é um processo? A gente primeiro tem que entender o que que significa processo. uhum. Processo é tudo aquilo que você consegue mensurar em etapas. Então, você sempre vai ter uma entrada, E uma saída. um desenvolvimento e uma saída. Esse desenvolvimento a gente consegue subdividir ele em atividades ou em etapas, Uhum, tá? Então, um exemplo claro, se eu quisesse pedir lá para você, vai lá e faz um café para mim. Então, você segue uma metodologia. Então, você vai, por exemplo, colocar o pó dentro da água? Sim ou não? não, né? Não, você vai colocar o pó No no coador. coador. Tem gente que já põe o pó na água. Aham. Você É, vai fazer com açúcar ou sem? faz 100, né? Sem Cada, açúcar? cada um sabe Tem o gente tanto que de já gosta de açúcar. açúcar. Então, quando eu pego um exemplo simples como um cafezinho, aí já tem um colega ali que faz na máquina, né? Põe na máquina, aperta o botão. Já Tem sai vários pronta. processos diferentes para aquela mesma atividade. Exato. E aí, o que que é a ideia da gestão por processo? É você padronizar um determinado serviço. Seja o mais simples possível, que é fazer um cafezinho, até um processo complexo que envolve, por exemplo, a aquisição de algum recurso, algum material. Então é você padronizar. O que que é isso? É você dizer como deve ser feito. Porque é independente se sou eu, se é você, ou se é o colega ali que Ele vai está conseguir fazendo, fazer. ele vai fazer com o mesmo padrão. E aí a gente consegue ser mais assertivo com relação à qualidade, com relação ao produto final que eu A tenho. eficiência. Então eu consigo padronizar isso, e isso é para isso que serve a gestão por processo. Na verdade, a gestão por processo ela nasce com o objetivo de romper, muitas das vezes, com aquelas barreiras de departamento, sabe? Departamento de compras, departamento de suprimentos, você tem departamento de produção, departamento de pós-obra. Então ela rompe com isso e pega uma atividade, algum segmento Ó, ali, que seja, por exemplo, concretagem. Então tem um processo e esse processo ele envolvido vai na abranger concretagem. todas as seções os setores da empresa. Todos os setores. E aí você consegue, por exemplo, ter uma gestão mais assertiva. O que é a gestão assertiva? É você, às vezes, reduzir um custo, reduzir tempo que aquela atividade está demorando para ser feita. Então, quanto tempo eu gastaria para poder esquentar a água para fazer o café? Não, aqui no processo fala que Tanto é tempo. 12 minutos. Então, se eu fizer, às vezes eu gasto 15. Se você fizer sem processo, gasta 10. Então, é para padronizar e aí lá no final você tem um produto ou um serviço que seja padrão, uniforme, tá? Então, hoje, tanto pequenas, médias, grandes organizações trabalham com esse tipo de metodologia. Sim. Né? Eu acho que as pequenas também deveriam, e na verdade o pessoal sabe que tem que ser feito isso, e a minha segunda pergunta vai nesse sentido. Você comentou algo aí que me deu um site aqui, não sei se o insight está correto, mas eu queria saber como, né, assim, partindo de uma empresa bem pequena, que às vezes é de uma pessoa só, Sim, aquela empresa que tudo, o cara faz tudo, a mesma é pessoa, uma eu presa. eu presa, exato. Como ele começa, então, a implementar, como ele deveria ou deve implementar esse processo? Pelo que você falou, deu a entender que o caminho seria pegar atividade por atividade e mapear essa atividade do início ao fim. Seria mais ou menos por aí? Se sim ou se não, como que seria, né? Como que o cara começa a implementar isso? Porque eu acho que é uma dificuldade, acho que de todo Com empreendedor, né? certeza. Porque o cara não começa com a estrutura, ele tem que, eu empresa, né? É. Eu empresa, eu presa. A Então, como primeira, que uma eu presa, ela dá um primeiro passo nesse sim, sentido de criar processos dentro da empresa dela? criar processo, né? Adotar a metodologia para o processo. Primeiro, você precisa saber quem é a sua empresa, o que ela Uhum, faz. uhum, Isso a gente chama de planejamento estratégico. É uhum. você definir missão, visão, valores, quais são as suas atividades, o que que você tem é, de prós, de contras, de forças, de ameaças dentro da sua empresa. Então, primeiro você precisa saber quem você é, É o o que você Canvas. faz. Vai fazer o Canvas lá, né? Você precisa Uma... saber aonde você está, o que que você Aham, pretende fazer. Então, Antônio, beleza, eu trabalho com consultoria.
Então, minha empresa, eu presto consultorias na área de gestão, na área de materiais, mas o meu foco é consultoria. Uhum. Então, se eu quiser, por exemplo, definir uma estrutura física, eu preciso de uma estrutura física arrojada, de um prédio de 3 andares para minha empresa? Não. Às vezes, um escritóriozinho consigo Já resolve. atender, porque grande parte do meu trabalho é intelectual e aquilo que eu preciso me deslocar é para uma obra, são visitas pontuais. Uhum. Então, tenho em mente essa visão, tenho o meu planejamento estratégico bem definido. A partir do momento que eu defino isso, aí é onde eu preciso levantar e mapear, que a gente chama, os processos. Mapear processo significa levantar com todos os setores da minha organização, os inúmeros, ou só um, O eu preso. né? Quais são os processos que eu tenho? Quais as atividades? É porque acaba que às vezes um processo tem mais de uma atividade. Uhum. Então, o processo de ter que fazer um café, uma ação de ter que fazer um café, envolve a atividade de esquentar a água, de às vezes comprar o café, de coar o café e de servir o café. Então, tem várias atividades. Mas o processo é fazer o café. Mas aí eu posso ter outros processos. Posso ter o processo de fazer leite, de servir leite, esquentar leite. Posso ter outros tipos de café, chá, né? Então, eu preciso mapear os processos. Preciso saber o que a minha empresa faz, o que ela atua. Um exemplo simples. Vamos supor que eu seja um empreendedor de uma empresa que trabalha só com pinturas residenciais. Uhum. Então, eu tenho lá minha equipe, tenho pintor, tenho um ajudante. E aí eu presto serviços para outros engenheiros, né? Fazendo um negócio B2B ou consumidor final, negócio B2C, mas presto serviço de pinturas de um modo geral, residencial, predial. Então eu preciso mapear cada um dos meus processos, cada um dos meus serviços, cada um dos meus, como eu chego num produto final, exatamente para poder delimitar ali quanto tempo eu gasto para fazer isso, quanto tempo eu gasto para E fazer como que aquilo. você faz esse processo de mapeamento? O ideal é o quê? Fazer um mapa mental ali, alguma coisa assim? Como que seria esse Ferramentas processo? que nós temos. O mais importante primeiro, depois do planejamento estratégico definido, definir os objetivos organizacionais, o que você espera que seja o objetivo da sua empresa, e a partir disso, delimitar como que você vai alcançar esse objetivo. Meu objetivo é pintar Tantos metros tantos quadrados metros quadrados em um residencial. ano. Então eu preciso primeiro sentar com todos os entes, isso demora, senão numa empresa grande, isso pode demorar muito tempo, principalmente a depender do engajamento da organização, de todos os setores, porque eu preciso de todas as informações para poder montar um processo, montar um serviço. Então, se a gente pega o exemplo de uma cadeia produtiva automobilística, a gente tem etapa por etapa, desde a matéria-prima até o carro sair pronto para transporte, né? Para ir para o consumidor. Então, eu preciso mapear isso. Uhum. E o que eu quero deixar aqui claro, e para você ficar tranquilo, é que você não consegue, o processo, o mapeamento do processo, ele é algo constante, de constante adaptação, de você De também ajuste. ter melhorias, Uhum. né? Então, mas precisa sentar e definir quais são os Isso, processos. mas no caso Ferramentas. no caso do Eupresa, da empresa pequeno Aham. porte ali, como é que seria isso? Cara, o mais simples, uma caneta, papel e caneta. Isso, um papel e uma O mais caneta, simples possível, papel e caneta. Então, o que eu faço? Não, minha empresa, eu trabalho com pintura. pintura. Então, eu tenho lá serviço de preparo do substrato. Então, eu tenho que fazer lixamento, às vezes tem que fazer uma correção com argamassa. Então, esse é um serviço. Uhum. Então, como que funciona isso? Então, eu tenho que, primeiro, garantir que eu tenho mão de obra, material disponível ali para aquele E aí processo. vai vir outras tarefas, Atividade por subtarefas. atividade. Até chegar no ponto que eu terminei o meu substrato. E aí esse processo dá início a outro processo, que é você, por exemplo, fazer o emmassamento da parede. Beleza, aí eu tenho já 2 caminhos para Então, isso. na verdade, é como se. É porque, bom, o engenheiro ele deveria saber fazer isso muito bem, né? Porque a gente já faz isso dentro do ponto de vista da obra, né? Que seria a linha de balanço e aquela linha Sim, gigante e tal. sim. É basicamente fazer aquilo, só que fazer isso para sua empresa, né? Ali a gente cuida das Eu sempre, todo tempo todo que você tá falando aí, eu tô só pensando aqui em linha de balanço, linha de balanço, só tô vendo aquelas bloquinhos, né? Aqueles gráficos de Gantt. É, Isso. basicamente é aquilo, né? Só que você fazer isso
para a empresa, né? Só que a diferença é o quê? Que o mapeamento por processo você documenta. Então você tem Uhum. instruções para cada tipo de serviço. Então você tem um documento, um papel que tem uma instrução técnica ou um procedimento operacional, que também é chamado, os famosos POPs. Quem Uhum. trabalha em obra, em empreendimentos de múltiplos pavimentos, às vezes lida muito com isso. Então tem o POP para fazer determinado serviço, POP para isso, POP POP é o para quê? procedimento operacional padrão. Lá no servidor, lá no órgão público é especificação técnica, isso aí não é Também, especificação técnica de de serviço? serviço. Depende do órgão. Depende É, do lá no meu órgão. era especificação técnica, a gente tinha que fazer um caderno gigantesco falando o que o cara tinha que fazer tarefa a Etapa por tarefa. etapa. É isso. É isso. É isso. Isso é gestão por processo. Uhum. Então você faz a gestão tendo em vista cada um dos segmentos, cada uma das Nossa, mas isso atividades. deve dar trabalho, mas também o dia que fica pronto isso aí é top, hein? Muito Cada fácil. funcionário ter ali o caderninho dele ali dizendo, meu filho, leia isso aqui, é o que você tem que fazer. Quando isso acontecer, você faz isso. Quando isso acontecer. Agora, o que é interessante na nossa área é que há sempre uma constante atualização, né? A gente precisa ficar atento a isso. Uhum. Então, às vezes, eu tenho um procedimento ali que, às vezes, ele fica defasado, fica Sim. 2 anos sem ter uma revisão, Nossa, uma atualização. eu preciso revisar. E Uhum. aí, a gente lida com a situação seguinte: o procedimento tá aqui, bonitinho, prontinho. Mas ele tá guardado na gaveta, ninguém usa. Você chega Ninguém lá usa. na obra, você chega lá no profissional. Só, como é que você tá? Escuta, como é que você tá fazendo esse chapisco aí? Aí ele já assim, uai, doutor. Já começa assim, né? Uai, doutor. Eu faço assim, 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 assim. Aí fala o procedimento dele, né? Fala, mas existe um procedimento padrão que a gente sempre pede pra fazer assim, assim, assim. Você já tentou fazer? Aí fala, não. Aí às vezes nunca nem ouviu falar, né? Não, não sabia não. Né? Mas eu sempre fiz assim, nunca deu Deu errado. errado. Tem sempre essa Essa é a também, né? frase típica, né? E aí a gente sempre tenta, claro, quem é gestor, quem é engenheiro e trabalha com execução, precisa ter esse feeling também, de também não ser algo muito taxativo da mão de obra. Você não pode falar assim, você tá errado, você não sabe fazer, xingar o cara, né? Você Uhum. não pode. Você tem que conquistar a sua mão de obra. Falar assim, olha, por que você não tenta fazer isso? Você já tentou? Vamos fazer assim, ó, faz aí. Se der errado, você me fala. Eu Uhum. queria testar, né? Então é importante ter esse diálogo Uhum. com a sua mão de obra. E gestão por processos é isso, né? Você mapear o fluxo. Lembra lá dos fluxogramas, que são aqueles vários quadradinhos, aí tinha lá a Uhum. setinha, assim, não. É Uhum. você conseguir montar tudo isso e documentar para que qualquer um que for fazer aquela atividade, independente ali de quem é que seja, consiga desenvolver com o mínimo padrão de qualidade que se espera. Show, entendi. E aí, trazendo, a gente agora já entrou na gestão de processo dentro da obra em si, né? Uhum. Essa parte teórica, ela, como que o cara coloca isso em prática? Que eu já ouvi um engenheiro para mim falar que tudo isso funciona muito bonito, por exemplo, na questão, no caso lá, acho que foi até cronograma de obra, que é uma coisa que eu bato, assim, tem muito na minha cabeça, né? E que eu vejo que o pessoal parece não dar muito valor na prática, né? O pessoal toca a obra do jeito que dá, vamos dizer. É prático isso? É realmente dar resultado em pequenas obras? Como que dá a implementação? Como se dá essa implementação de um cronograma, de um planejamento, de uma gestão por processos dentro de uma obra? Isso é prático mesmo? Olha, Como que se implementa isso de forma prática mesmo? gestão por processo, independente do tamanho da organização, né, e qualquer outra metodologia de gestão, ela é desafiadora. Na Uhum. verdade, você pegar alguém ou um serviço que ele é feito da forma mais fácil possível e você encaixar ele num Pra fazer do padrão, jeito certo? numa forma, para fazer de um jeito que esteja adequado ao que você pretende, não é fácil. A inércia, né, você Vencer aí, vencer né? a inércia não é fácil. Mas eu digo que é assim, eu até costumo falar que gestão por processos é um processo. Então você vai fazendo pouco a pouco, vai aprimorando, vai fazendo treinamento, isso é importantíssimo. Não é só chegar e falar pro cara ler um documento e fazer daquele jeito. Não, tem que treinar a sua mão de obra. E você tem que mostrar para ele, falar, olha, a gente pede para fazer dessa forma é o jeito mais aconselhado, né? Seja essa mão de obra própria ou mão de obra terceirizada. Terceirizado. Isso é importante. Treinamento. Mas é um processo, é dia a dia, não tem jeito.
né? Uhum. E a questão de, por exemplo, como você falou do cronograma, obra, dependendo do tamanho da obra, se você faz muito desregulado o cronograma, você se perde. Às Uhum. vezes você tá Eu fazendo tô uma falando, eu atividade, tô falando assim, não obras multifamiliar e sim, grandes, né? Mas obras pequenas, assim, pequenas. de unifamiliares, casas e tal, casa Uhum. pequena, casa padrão popular e tal. No contexto dessa conversa que eu tava tendo com um colega lá, era obra padrão Residencial. popular residencial. E ele falou, cara, esse trem não funciona, cara. Isso aí de você fazer orçamento, fazer cronograma e tal, não sei o quê. Mais ou menos esse foi o que ele falou, né? Eu imagino que seja um senso comum, vamos dizer, talvez. Você sabe por que que muitos engenheiros e colegas, não só engenheiro, arquiteto, né, consultores de um modo geral, sentem muita dificuldade em orçamentos, em seguir um cronograma? Hum, Porque a etapa de planejamento, que é fazer esse cronograma, ela só é bem sucedida quando você tem a etapa de controle. Não adianta você planejar se você não controlar. E o melhor, depois de controlar, você tem que retroalimentar isso no seu planejamento e às vezes mudar o planejamento. uhum, Então, a logística é que agora não dá para eu fazer determinado serviço. O que foi planejado lá atrás, agora esquece, não dá. Agora eu tenho que fazer isso. Então, o que você tem que fazer? Pegar essa informação e retroalimentar o planejamento e refazer parte do refazer. planejamento, parte do cronograma, parte do orçamento. Canseira, negão. Então, e aí isso na cabeça, às vezes, do gestor é muito difícil, é muito complicado, às vezes, porque o cara tem que lidar com muitos outros assuntos ali da obra, Uhum, né? E aí é um dos aspectos que eu vejo que falta até um pouco mesmo dentro da formação do profissional engenheiro civil. É ter uhum, uma formação de gestão. Porque muitas das vezes a formação técnica, exemplar. O cara domina muito bem projeto estrutural, execução, sabe como é que faz isso, faz aquilo, fez estágio, trabalhou muito tempo em obra. Mas ele não domina a parte de gestão. gestão. E muitas das vezes o engenheiro ele é contratado como gestor de obras. E o salário é bom, Sim. mas a parte técnica nem sempre ela é Primordial nisso aí. primordial na gestão. Porque a Isso. parte técnica, convenhamos, a parte técnica é o seguinte, não sei como fazer tal coisa. Eu tenho meios de buscar. Uhum, Eu tenho um livro, eu tenho um amigo, eu tenho até um mestre de obra que às vezes sabe mais do que eu, tecnicamente, uhum. sobre aquele serviço. Só que a parte de gestão, tomar uma decisão, É isso canseira, daí às né? vezes não tá no livro, não. Não tá numa videoaula no YouTube, não tá, às Porque vezes, ela no seu requer uma subordinado. análise, né? Uma capacidade de análise, de experiência ali, né? Pra você Exatamente. avaliar e decidir aquilo. E, Se vai ou se não e o vai. engenheiro, ele é contratado para isso, né? Tomar decisões, resolver problemas. Somos um resolvedor de E aí eu problemas. tenho que aproveitar esse gancho para te perguntar Uhum. qual a diferença do tocador de obra por gestor de obra. Bom, vamos lá. Toca obra, né? Acho que o cara que toca obra é o famoso empreiteiro, né? Aham. E aí corre muito atrás, tem que fazer uma logística muito grande. Material, mão de obra. Às vezes é o mesmo cara que fala com o cliente, que pede, que corre, tá ali. Muito tempo, eu já tive dentro da minha empresa uma parte que eu toquei obra, Uhum. sem fazer gestão da obra. Sem fazer Qual foi o gestão. resultado? Deu ruim. Prejuízo. Aham. Então, infelizmente, né? Então, toquei obra. Fazia a obra à torta e à direita. Não, é hoje. Não, amanhã. Aí ligava lá no concreto. Não, semana que vem, obra de pequeno porte. Concretava. Aí não chegava a dia, não estava pronto, tinha que remarcar. Não tinha planejamento. Então, Uhum. o gestor, veja só, você ser um bom executor de uma obra, mexer com a execução, liderar a equipe, saber tecnicamente sobre determinado item, é diferente de você ser um bom Gestor. gestor. Gestão não envolve só parte técnica, envolve parte financeira, que você precisa entender os fluxos de caixa de uma obra. Rapaz, isso aí. Imagina você tem um cronograma ali. O pessoal lá do planejamento faz a obra 12 milhões. A ideia é que você gaste mais ou menos 1 milhão por mês. Aí no primeiro mês você gasta 100 mil. Aí no segundo você gasta Vixe, 200. vixe, aí Aí já imagina, aí desandou. imagina o cara que investiu. O cara tirou 1 milhão, te entregou. Sim, você precisa disso. E aí você gastou 10% disso. Os outros 90% tá parado, podia estar rendendo. Tá no rendimento fixo. Ai, amado, você tá é doido.
Então, o incorporador te entregou o dinheiro. Então, você tem que gastar aquilo com uma pequena margem, ou para cima ou para baixo. 5 a 10%. Né? Então, você tem que fazer isso. Né? Você tem que trabalhar com esse fluxo de caixa. Aí, não consegue. Aí já no outro mês, você já gastou 3 milhões. Aí, Nossa. faltou dinheiro. E aí? Aí a curva de desembolso lá já vai pro barro já. Já A era, né? obra começa a encavalar. Então, veja. Isso daí não é um tocador de obra. Né? É um É um tocador. tocador de obra. Mas quem trabalha com isso é gestão. É gestão. Isso eu tô falando só a gestão do cronograma físico-financeiro, Sim. basicamente. Aí a gente também tem que falar de algo muito importante, que é a gestão de pessoas. Uhum. Gerir pessoas. Eu acho mais fácil gerir até mesmo o fluxo financeiro do que fazer a gestão de pessoas. Uhum. Trabalhar com pessoas, seja ela terceirizado, empresas terceirizadas. Porque não adianta, beleza, vamos falar de terceirização. Terceirizo toda a minha obra. Uhum. Tem tudo terceirizado. Pouca coisa ali eu tenho pessoal mesmo. Mas a terceirização, mesmo você, CNPJ, contratando CNPJ, CNPJ não executa a obra. CNPJ não roda massa, argamassa, Sim, não roda sim. concreto. CNPJ não tem dor de cabeça. Quem Aham. tem é ser humano, a CPF. pessoa, CPF. E por trás de um CNPJ sempre vai ter um CPF. Uhum. E isso é importante da gente lembrar, porque na gestão de pessoas nós temos que pensar nas necessidades de cada um. Então, e lidar com os desafios de trabalhar com isso. Então, se a gente pensar que todos os nossos colaboradores, sejam próprios ou terceirizados, vão estar 100% presentes na obra, esquece. Isso é ilusão. Eu Uhum. tenho sempre ter um plano B. Tem que estar Tem assim. sempre que estar à frente ali no meu planejamento. Dos imprevistos, né? E eles vão acontecer, E não né? acontece. Principalmente a gente tá lidando com pessoas. Então, às vezes o cara ali tá passando mal, tá com um problema em casa, né? Então, imagina, tô com a minha filha doente, eu não vou trabalhar, vou ter que acompanhar a minha filha no médico, não tem ninguém para poder Uhum. acompanhar. Então, a gente precisa entender um pouco esse lado também humano, né? Assim como também a questão da produtividade, tem dia que a produtividade é mais baixa, tem dia que a produtividade é mais alta. Preciso lidar com a situação de às vezes ter que demitir um colaborador. Isso não é fácil, cara. Não é fácil, não, mano. Você chegar aqui igual a gente tá aqui, ó, frente a Falar frente. amanhã não precisa vir. Falar assim, olha, Daqui um mês. o cara que tá trabalhando com você, sei lá, 1 ano já, 2 anos, ou em outra obra já tá, você fala assim, olha, nós vamos ter que romper o seu contrato. É difícil, né? Porque nós não temos mais obras e no que você vai trabalhar e não tem mais serviço para você aqui. Isso é ruim, cara. Sim, demais. Né? Nossa, na época da pandemia, que teve que paralisar contratos, paralisar a obra, né? Uhum. Teve muita empresa que teve que mudar a forma de agir, né? E Entendi. pensar em tudo isso. Então, vejo que gestão é um negócio muito mais Abrangente, né? complexo. Quando a gente fala de gestão de contrato, então, nossa Nossa, Deus. eu provei um pouquinho disso também dentro da área pública, né? Sim. Do setor público. Mas enfim, aí dentro disso tudo aí que a gente tava falando, quais são os principais erros, assim, é, cometidos, né, pelos engenheiros, assim, ou arquitetos que que gerem obras, né? Sim, fazem. Principalmente no pequeno porte ali, quais são os principais erros? Vamos lá, o primeiro erro. Acho que não devia nem ser um erro. Eu falo erro porque tem gente que faz. É construir ou executar qualquer tipo de obra, falando de execução, sem projeto. Uhum. Existe? Eu já Existe? vi. O engenheiro? Engenheiro fazer casa sem projeto. Ah, acho que eu já vi isso muito também. Quando a gente está falando do pequeno, isso acontece. Acontece. Eu já vi Isso também. acontece. Ah, como é que vai ser a cobertura? Não tem nem ideia de que lado que é a água. Faz um Eu caixote, já vi isso, chama cara. o calheiro. E tinha um cara que trabalhava, prestava serviço pro quartel lá, né? Ele era empreiteiro, né? E aí ele falou, não, eu trabalho com engenheiro aqui, ele só me passa. Tipo assim, passa só a planta baixa, tá ligado? E vai, constrói lá pra mim. E aí no meio do. A obra vai andando, Vai aí que ele fazendo. vai falando. Vai falando, não, o telhado vai ser pra lá, não sei o quê. E casa grande. Uma que ele me mostrou lá na casa bem grande. Acontece? Acontece. Então, esse é o primeiro ponto. Você Uhum. construir sem projeto. E aí, tem alguns projetos que, assim, eu particularmente acho que são essenciais. Por exemplo, instalação elétrica. Para mim, todo empreendimento residencial, comercial, tinha que ter um projeto de instalação elétrica. Para não É acontecer. essencial.
sabe, tem muitos problemas, muito sinistros que acontecem, incêndio, até mesmo o próprio funcionamento lá do disjuntor ficar caindo Caindo e toda tal. hora que isso, aí o cara vai te ligar, vai encher seu saco, por quê? Porque não foi pensado, não foi projetado, né? Aí você imagina, se com projeto, às vezes Pode dá acontecer problema isso. na obra, imagina sem ele. Então é Uhum. você pegar uma estrada qualquer e ir para um lugar sem rumo. E quando chegar lá, você resolve. Uhum. Então, primeiro ponto, projeto. Segundo ponto, orçamento. Como que você executa uma obra sem orçamento? Orçamento. Principalmente para quem constrói para si mesmo. Então tem muitos engenheiros que constroem, por exemplo, Construtor. vou comprar um terreno, vou fazer uma casa para vender e não faz orçamento. Não tem uma planilha orçamentária do que vai gastar. Detalhada. Não, eu já tenho experiência, já tô. Aí, semana que vem muda o preço do cimento. E aí a gente tem que entrar naquilo que você falou, que gestão é você ter controle, né? Como é que você vai ter controle de uma Voltar. obra, saber? É que nem tem muita gente que fala assim: "Ah, não, vamos construir ali que fulano construiu, ele gastou tanto e vendeu por tanto, ganhou tanto". Eu falo: "Tá, mas você tem isso no papel?". Não, não tem. Mas então como é que você sabe o que que o cara ganhou, né? Não tem assim uma base, Uma né? base palpável, né? Um Nada ponto papável, é só de boca assim. só de Não, o boa. cara constrói ali por tanto, E vende por tem gente que tanto, faz isso? Tem. faz. Tanto não profissional quanto profissional Uhum. que faz. Quer ver um exemplo claro disso? Pega um profissional que executa, sei lá, 20 obras, 30 obras ao mesmo tempo. Casa. Você acha que o cara sozinho vai dar conta de gerir tudo isso? Sozinho. Só ele que é um engenheiro, não Nossa, muita tem nem coisa. estagiário. E tem gente que faz? Tem, que executa. Mas aí também sai aquele, né? Aí é aquele negócio, ele visa a produção em massa, né? Executar, 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 fazer, Já fiquei vender, fazer, sabendo também vender, disso aí, fazer, que o vender. cara vendia, construía, não sei se era engenheiro no caso, né? Mas um empresário aí que o cara era focado em casa, minha vida e construía assim, né? Fazer. Vai. Agora, o que que eu penso? Eu acho o seguinte, que orçamento precisa ter. Uhum. Desde quando você vai fazer uma pintura numa parede, você precisa orçar, você precisa saber quanto custa aquilo, pra você saber se tem recurso de terminar. E Sim. a gente vê muito pessoal, né? O leigo que começa a fazer, Depois acabou o descobre, acabou o dinheiro, dinheiro. nossa, acabou o dinheiro, deu tempo de terminar, mas vamos mudar pra dentro. Aí muda pra dentro da casa, às vezes sem fazer reboco, tá no tijolo lá à vista, já tá morando dentro da casa, né? O sonho Uhum. da casa própria. Isso é importante também porque a gente vive num país em que um dos sonhos da maioria da população é ter a A sua casa casa própria. própria, né? Não ter que pagar aluguel. Então, às vezes a pessoa ela entra, às vezes até contrata, já vi muitas vezes contratar, principalmente arquiteto ou engenheiro, para fazer um projeto. Então, constrói, faz um projeto imenso. E aí o profissional, às vezes, está fazendo só o projeto. Não atenta ao Ah, seu cliente do custo que aquilo vai ter. uhum. Aí você fala, nossa, tem um projeto da minha casa, Mas mas não, não não, viabiliza. não tá dentro das minhas condições de construir e terminar nessa vida. Sim. Então, e aí? E aí Teve você um, tem um elefante branco. teve um projeto que eu passei por uma situação dessa, que teve um rapaz que, também foi quando eu cheguei aqui. Eu peguei um projeto para fazer pro rapaz lá, né? E eu dei do início falando pra ele. Eu peguei tudo, né? Desde o projeto Uhum, arquitetônico, casa simples. Então eu fiz projeto arquitetônico ali, que é a questão de iluminação, ventilação, sei. tudo. Aí eu dei do início, cara, e ele me falando que tinha tanto, e eu, cara, aí ele querendo fazer o financiamento, e eu, pô, o cara não tinha renda. Aí eu falando pra ele, ó, cara, você não tem renda, não vai dar e tal. Não, faz o projeto. Eu fui fazendo e falando pra ele, cara, não vai dar, não vai dar. Aí toda hora ele surgia com uma solução. Não, porque meu sogro vai me ajudar com a mão de obra. Aí o rapaz, não vai dar certo esse trem. E aí foi indo, foi indo. Acabou que no final das contas ele me pagou pra fazer o projeto todo. Eu fiz quando tava terminando, assim, já tinha terminado, já pra entrar com. Aí ele desistiu. Aí Não falou, quis cara, mais não vai fazer. dar, não sei o quê. Eu falei, ah, meu amigo, então. Aí, tipo assim, ele É, nem reclamou e nada. sim. Mas a gente fica Acabou que triste, né, cara? me pagou normal, só que eu, tipo assim, fiquei chateado porque desde o início eu tinha falado pra ele, mas ele não. E eu fui incisivo, eu sou bem incisivo, mas não, eu não sei o que foi inventando, acabou que
aconteceu isso aí, ficou com o elefante cinza. O projeto eu entreguei, mas acabou que não executou. Não executa e não tem viabilidade, né? Não Não está tinha adequado à viabilidade. realidade. A adequação à realidade do cliente não envolve só se é 2, 3, 4 quartos, não é só o tamanho, Uhum, não é só aquela necessidade que ele acha que tem, uhum, mas até a metodologia construtiva. Eu vou chegar às vezes, num local, vou fazer uma casa de estrutura metálica, mas quem fornece estrutura metálica aqui está a 400 quilômetros de distância. Vai se tornar muito mais cara a muito mais obra, caro. né? Inviável para a Uhum, situação. Então, quem trabalha com projeto, até mesmo quem trabalha com gestão, precisa ter essa noção de orçamento para uhum, ser fiel, para poder ser, nem fiel, ser leal ao seu cliente. sim. Eu acho que isso é um dos princípios é, de atendimento ao cliente, né? Ser leal nesse aspecto. Então, orçamento é importante. Outro ponto que é fundamental, aí entra o que anda junto com o orçamento, o cronograma. Cronograma. Cronograma é muito importante. E aí eu vejo que grande parte da população que eu converso, né? Família, amigos, que não são engenheiros, arquitetos, não são da área, sempre tem aquele grande paradigma, né? Mexer com obra é difícil demais. Uhum. Nossa, mas mexer com obra dá um Problema. trabalho. E quando é reforma, então? Nossa. Por quê? Por que que é difícil? Não, porque o cara que você contrata, ele te fala um valor, aí ele não dá conta de fazer com aquele valor, aí falta material, aí o cronograma, que era para ser 2 semanas, essa Vira um reforma, essa mês, bagunça aqui em casa, agora já tá um mês, já tô 2 meses. ficando doido com esses meninos descabelados, e essa casa de perna pro ar, é desse jeito que a gente ouve, né? Sim. Mas por quê? Falta planejamento e o cronograma é uma etapa fundamental para fazer uma boa gestão de uma obra. Se você seguir o cronograma. Veja que a gente não está falando de software, não estou falando de nada de mirabolante, estou falando de algo palpável, algo simples. Orçamento, preço, projeto, desenho ali, algo que você vai ter que Uhum. seguir. E o Listar as cronograma. tarefas ali. É um negócio meio trabalhoso, assim, mas eu acho que. Eu trabalhei com isso, né, um bom Aham, tempo, e eu acho muito. Eu sempre gostei dessa parte de cronograma, de gestão, assim, tipo, planejamento. planejamento, Planejamento. né? Acho bem bacana. E isso é básico, isso é básico. Isso é o tripé, assim, de uma gestão eficiente. E aí você comentou essa questão aí da dificuldade que as pessoas têm, né, com obra e tal, e aí a gente chega também num outro ponto que a gente queria abordar aqui, que é a questão dos pedreiros, né? Por que que o pessoal contrata pedreiro e não contrata engenheiro? Esse é um tema polêmico, né? Aham. Põe a polêmico aí no vídeo, né? A thumbnail, É, vai a chamada ali. chamada, A polêmica. Isso chamada. aí é um assunto que envolve muitos pontos, né, que a gente tem que Muitos pensar. aspectos. O primeiro aspecto que eu vejo é o aspecto cultural. Então a Uhum, gente tem ainda no Brasil o aspecto da autoconstrução. Mas não é alto com L de prédio grande, não. É alto com U. O cara alto de. mesmo construir. Uhum, Então, até mesmo essa questão da casa própria, você ter o seu lar, de você poder construir uma edificação ali o mais simples possível e mudar para ela logo, para sair do aluguel, casar, ter família, né? uhum, É algo que é uma questão que é cultural, nossa. E aí hoje a gente infelizmente ainda tem muito essa questão do leigo executando obra. Quando eu falo leigo, é o cara que não é profissional, sim. é o cara que não é engenheiro, que não é arquiteto, né? E tem muitos deles, né? Muitos profissionais, pedreiro, mestre de obras, que são pessoas que dominam a técnica de construção muito bem. Eu não estou aqui para levantar o mérito de que eles não sabem, pelo contrário. Uhum. Muitos deles têm muita experiência no assunto, durante ali vários anos que trabalhou na profissão, né? Inclusive tinha um mestre de obra numa obra que eu prestava serviço, que o que eu tinha de vida, o cara tinha o dobro De obra. de obra, Uhum, né? Então, isso aí não vem ao mérito. Mas o que vem ao caso é o seguinte: primeiro a gente tem essa questão cultural de você não contratar esse profissional. Acho que a gente estava até conversando mais cedo, né, sobre a questão do arquiteto, que às vezes ainda o cliente busca um arquiteto, uhum. mas para ele chegar no engenheiro é um pouco Mais mais difícil. complicado, mais difícil. Tem aqueles que nem chegam no arquiteto porque às vezes acha muito caro o valor do trabalho que é cobrado, né?
Então a gente tem esse primeiro ponto que é cultural, que eu vejo que o pessoal, contrata fulano de tal, que ele resolve. Mas eu vejo um outro aspecto, e aí defendendo a minha classe, a categoria, né? Que um outro aspecto é que nós, engenheiros, defendendo não, né? Defendendo entre Apontando, aspas, né? apontando. Que nós, engenheiros, somos muito desunidos. A nossa classe é uma das classes mais desunidas profissional que tem. Você acha? Eu acho. Você quer ver? É só você pegar um exemplo, cara. A gente tem muito. Você leva, às vezes, alguém leva um engenheiro na obra para dar uma segunda opinião e o cara queima. Queima a obra do outro. Queima, fala assim, não, mas isso aqui ele fez errado, isso aqui ele devia ter feito assim, 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 assim. Ave Maria. Isso acontece. Agora, pega, por exemplo, médico. Cara, Médico médico é não um faz isso. exemplo, né, cara? Médico eu acho que é a classe mais unida que existe, Não cara. fazem isso. Fala assim, não, a gente tem que avaliar, a gente tem que fazer um exame. Às vezes, pode ser que seja isso, pode ser que seja outra coisa, mas vamos Ele avaliar. nunca vai falar mal do Nunca outro. ele vai Cara, chegar e mas isso apontar. aí, agora eu tenho que fazer um comentário que, assim... Agora eu vou ter que tacar uma pedra no CREA aqui, né? Mas não tem Uhum. como, que esse caso, pra mim, Sim, acho que foi, assim, marcante. Não lembro, você lembra aquela situação que teve lá, acho que foi no Ceará, que um prédio caiu lá, os caras estavam reformando os sim. pilotis lá e caiu. Uhum. Rapaz, aí que também foi mó bafafá no Brasil inteiro e tal, né? E aí eu lembro que, cara, no mesmo dia, ou no outro dia, saiu uma reportagem do presidente do CREA do Ceará, dando a entrevista, né? E aí eu achei assim, não, vamos ver o que o cara falou. O cara chegou, desceu a lenha no No engenheiro. engenheiro, Falou não, que o engenheiro... E tipo assim, não tinha nenhuma análise ainda feita, nenhum feita. laudo, nada dizendo que a culpa é real. Sim. Existe a suspeita, mas é aquela coisa, né? Até que se prove. Aí o cara chegou já descendo a lenha. Eu falei assim, cara, se o cara do presidente do CREA tá descendo pau no No profissional. engenheiro, o que que sobra pro É. resto? Porque, tipo assim, meu ponto de vista, naquela situação, beleza, o cara tá errado. Mas abafa a situação, né? Fala assim, não, Vamos realmente parece, vamos investigar, né? investigar, realmente parece que houve uma falha técnica, uma falha não sei o quê. Mas assim, tenta abrandar as coisas. O cara não, o cara chegou É. na voadeira, velho. E nesse caso aí, né, o que a gente vê, assim, eu não tive. A gente até discutiu isso um pouco. Eu discuti com alguns profissionais no evento que teve esse último final de semana. Uhum, Que, cara, tem muitos prédios ali naquela região, Fortaleza, região litorânea, que sofre ali da penetração de cloretos na estrutura de uhum. concreto, que o prédio está simplesmente caindo. O prédio já não caiu porque foi Deus que tá segurando Tá ainda. segurando, mas tem muito pra cair ainda, você acha? E aí o que acontece? Tá numa situação que já tá, o cara encosta no pilar assim, ele solta, ele Solta. se desfaz, Uhum. né? Então, por quê? Por negligência do condomínio, negligência, Manutenção. manutenção, falta de manutenção, às vezes até mesmo a execução foi deficitária, né? O Uhum. projeto não foi legal, o estudo de dosagem do concreto para aquela situação não está adequado. Então tem vários critérios que tem que ser analisado, né? Não é só o cara que era recém-formado lá, E não, é faz. porque você tinha que ter escorado. Cara, às vezes se você tivesse escorado, tudo ia cair do mesmo jeito, Uhum. entendeu? Por conta de outros problemas. Então isso o que você comentou é recorrente e às vezes a gente vê essa situação, né? Uma Uhum. vez eu até conversei com um profissional do conselho, né, do CREA, e aí o que me falaram uma vez, me alertaram, falaram assim, olha, o conselho de engenharia, se a gente entrar lá no site do CREA e olhar lá, Não, eu qual que é sei o a slogan? atribuição dele, eu Aí qual que é sei. o slogan do CREA? Em defesa da... Sociedade. Não, eu sei, todo Então é uma... conselho é em defesa da sociedade. Mas Mas existe isso, essa... isso não justifica Sim. você estar, né, sempre colocando o profissional em xeque. Eu acho. E o pior que eu vejo assim é que deveriam ter mais ações, inclusive para conscientização da população do serviço de engenharia. E aí um dos fatores Isso. que a gente está Porque levantando agora acusar o CREA chegar lá e falar que o cara errou é fácil é, demais. Eu quero ver o pois é, CREA fazer o papel dele de sim, conscientização da própria da população que população precisa de um de profissional, profissional. né? Que aí também é algo que carece muito, né? De ações que possam chegar no proprietário e falar, olha, você precisa de um profissional aqui. Uhum. Você precisa de um engenheiro aqui e trabalhar com essa conscientização. Assim como, por exemplo, a gente vê ações de conscientização, fazendo um paralelo, com os órgãos de trânsito, estadual de trânsito, DETRAN, sobre, por exemplo, dirigir alcoolizado. Então, Uhum. existe uma conscientização que não pode dirigir alcoolizado, né? Uhum. Ingerir bebida alcoólica. Da mesma forma, seria, ó, você não pode construir sem um profissional para poder Sim. te orientar,
né? E aí, cara, eu vejo, é nítido que a classe, ela é muito desunida. Uhum. Vou te dar Então, um exemplo dessa desunião. A aham. gente fez um evento esse último final de semana, né? Um Uhum. simpósio. Simpósio sobre estruturas de concreto. Uhum. Então, a gente organizou, trouxe uns palestrantes que são referências aqui em Goiânia, né? Então, teve CEO de uma grande empresa falando sobre o mercado da engenharia, teve professor da universidade falando sobre aspectos do concreto mesmo, teve gente do mercado, gente de avaliação e perícia. Então, foi um evento bacana. Uhum. E aí você vê, por exemplo, a taxa de adesão de quem quer se capacitar, de quem quer promover, de quem quer ali se atualizar e às vezes até mesmo prestigiar o colega da profissão que está lá, muito baixa. Adesão muito baixa Ao nos eventos. simpósio, aos Não eventos. só esse, mas vários eventos que acontecem Aham. no campo da engenharia, principalmente aqui em Goiânia. A gente vê muita a falta de adesão, falta de adesão Hum. profissional, falta às vezes de ética mesmo, de você às vezes ver algo que está errado, em vez de você apontar o problema para o cliente, para o proprietário, você fala, olha, conversa com seu engenheiro lá, vê qual que é a melhor solução, e aí você vai nele e conversa com ele. Assim, ó, Uhum. cara, vi um problema lá na sua obra, eu acho que você precisa melhorar isso, isso e isso. Tô te dando essa dica aí como colega e tal, eu acho que esse negócio tá muito certo, não. Uhum. Entendeu? Em vez de apontar e Em vez falar, de é a gente falar, né? ajudar, agregar. Se ajudar, né, cara? Exatamente. Então esse seria um outro segundo aspecto. Tem mais algum? Você falou que o primeiro é a questão da cultura, né? Sim. Alguns erros mais O, comuns. o terceiro e último aspecto que eu vejo, para fechar esse ponto, é que hoje, infelizmente, nós não temos muitos engenheiros. Aí você fala assim, como assim, Antônio? Pô, tá, tem Tem muito muito engenheiro graduado. aí, tem muita gente que tá desempregada, não tá tendo vaga de trabalho, não. As vagas para engenheiros estão faltando profissional, eu diria, na Você minha acha? perspectiva. Por quê? Porque não tem engenheiro, tem profissional de nível superior. Uhum. A gente tem muito profissional, muita gente que Graduado. graduado, que às vezes tá tocando um outro projeto, tá tocando um outro projeto pessoal, tá Uhum. trabalhando com outra coisa, abriu uma empresa, uma loja, um Uhum. cacau show, sei lá, tá fazendo outra coisa Outra coisa. que não especificamente a sua área. Não tô falando obra, tá? Engenharia não é só obra, não é só projeto. Tô falando de consultoria, de pavimentação, de outros, tem diversos Diversas drenagens, áreas. né? Uhum. Mas não tem. Tem pouco. Por quê? Uhum. Porque a gente chegou numa época, uma massa de gente que formou, que se graduou e que, na verdade, fez um curso de nível superior. Uhum. Então, o engenheiro, ele nasce, a profissão engenheiro não nasce quando você pega lá o seu Abre um diploma. diploma. Vem uma, A fada uma do fada pirim-pim-pim. lá e tem, né? E faz você se tornar engenheiro. Não, não é assim. Nasce ali do segundo período para frente. Uhum. Você já vivenciou o primeiro período, já sabe que é aquilo mesmo que você quer. E dali pra frente você já é engenheiro. Então você já tem que se portar como engenheiro, você já tem que falar como engenheiro, já tem que andar com engenheiro, você tem que viver aquilo, né? Sonhar com a sua profissão. Uhum. Então é mais ou menos por aí. Então tá faltando. E aí isso acaba gerando um certo receio na sociedade, porque às vezes a sociedade até contrata o serviço do profissional, só que o profissional não está preparado para aquilo. Isso. E não, às vezes não procura ajuda e acaba fazendo um serviço ruim. Uhum. Acaba fazendo um serviço que o próprio pedreiro Faria melhor. faria melhor. Faria com Entendi. mais qualidade e digo, até às vezes com mais segurança. Entendi. Entendeu? Então isso é uma outra vertente também. Show de bola. E aí agora a gente vamos voltar para a gestão ali. Vamos, Você entrou nesse assunto, mas a não gente foi. acabou mudando, que é a questão das ferramentas ali. Quais Uhum. ferramentas que você indica para gestão de obras, gestão de empresas? Tá, vamos lá, ó. Algo que o pessoal me procura muito. Fala assim, Antônio, tô querendo fazer o mapeamento dos processos, eu tô querendo melhorar a gestão da minha empresa. Não tá legal, a gente tá tendo muito prejuízo em tal coisa, aí na outra obra já é outra coisa. Eu queria organizar tudo isso. Aí o pessoal fala, qual software você acha que eu devo utilizar? Aí eu falo assim, nenhum. Nenhum. Se você não quiser, você não precisa adquirir um software. A gente tem vários hoje no mercado, né? Os chamados ERPs, que são ferramentas. Uhum. Mas não existe só essa ferramenta. Os ERPs são maravilhosos. Então você tem lá todo um fluxo de compra, de material, de estoque, de execução da obra. Então, quando o cara faz um requerimento, por exemplo, lá
para solicitar uma ferramenta específica, e compra uma ferramenta específica. Aí compra essa ferramenta entra no custo de uma determinada atividade, e isso já tem todo De um mapeamento, automático, tudo já. bonitinho. Aí, quando vai tirar as ferramentas do almoxarifado, levar para a obra e depois voltar, suponha que seja uma ferramenta especial, né? Você está comprando. Ela vai, ela volta, então tem data de ida, quem autorizou, quem levou, que dia que voltou, como que está o estado de conservação. Isso entra para o patrimônio da empresa, sim ou não. Então, essas ferramentas são Maravilhoso. maravilhosas. Junta tudo. Junta desde projeto até pós-obra. Então, você sabe tudo que aconteceu dentro da obra. Qual que é o problema disso tudo? Você precisa de alguém para ir lá e Alimentar. alimentar. E aí que tá, né, meu amigo? Aí, Ferramenta não faz tudo sozinho. e aí você precisa ter alguém lá para poder alimentar aquela ferramenta, aquele programa. E eu já cansei de ver gestor de obra que não anda na obra. Gestor de obra que só fica lá no computador preenchendo ferramenta, organizando e fazendo tudo isso. Sendo que às vezes é muito mais difícil você fazer tudo dentro do software do que às vezes você ter planilha de Excel. Então, ferramenta. Planilha de Excel é Às uma vezes ferramenta? às vezes a planilha de Excel ela funciona melhor do que o É. aplicativo Por ali. que adianta eu ter ali tudo bonitinho ali Mas tem que ter no um volume de iPad, dados tão gigantesco que você não que às consegue vezes você suprir vai. Então, se eu for, por exemplo, uma pequena obra, não preciso investir num num software software. pesado ali. Consigo fazer isso com planilha de Excel? Ah, vamos evoluir um pouquinho? Não, então vamos pro Project. Uhum, Vamos ao Project, a gente já faz o planejamento lá, e aí lá já tem tudo, até custo tem como você colocar lá no Project, identificar o caminho crítico, fazer ali a linha de balanço, identificar tudo, tem como fazer lá? Tem, é uma outra ferramenta. A uhum. gente tem, por exemplo, ferramenta que é planejamento curto, médio e longo prazo. E antes de ir na obra, o cara fala assim: não, essa obra aqui tem que terminar daqui 3 meses. Aí passa 4 semanas, um mês quase. Ó, essa obra tem que terminar daqui 3 meses. Ué, mas Nunca muda. Então, não é quando a obra termina, é quando essa etapa que você está aqui agora termina. termina. Então, essa etapa aqui que você está aqui agora, estamos fazendo fundação. Não, então, que dia que essa fundação Nossa, vai termina? terminar. Ah, termina tal dia. No máximo 1 ou 2 dias depois. Então, Uhum, a outra etapa já tem que estar tudo pronto para mim começar a levantar a superestrutura ou fazer terraplanagem uhum. a partir daquele momento. Então, antes já tem que me antever, já tem que vir máquina, já tem que vir armador, já tem que, entendeu? Pedir Sim. concreto. Então tem que fazer Com uma semana de tudo isso antecedência ali, né? antes. Antes. E aí depois, essa vai terminar quando? E isso é durante a obra, né? Não é só lá atrás. Por quê? Você tem que fazer os ajustes que o controle vai te fornecendo. E aí nisso tudo você ainda tem que fazer uma coisa, medir produtividade. Pra você saber se o que foi planejado Tá está batendo. sendo executado, né? E aí, planilha de Excel ajuda? Ajuda demais. Então, já trabalhei muito com planilha de Excel. Então, você tem planilha para orçamento e controle. Ah, você tem planilha para poder fazer o acompanhamento da produtividade diária, que o estagiário vai lá e levanta para gente. Então, tem essa planilha para você ir acompanhando. Então, você vai montando e vai desenvolvendo, né? Uhum, Então, essas são básicas, ferramentas básicas de gestão, uhum. né, que a gente tem. Show de bola. Vamos ver aqui as perguntinhas. Ah, antes disso, galera, você tá assistindo aí, solta o dedo no like aí, dá uma argamassada no like Ajuda aí. aí. Comenta, deixa sua pergunta aí que agora a gente vai, até o final a gente lê as perguntas e o Antônio vai estar respondendo, beleza? Sobre gestão, sobre valorização do serviço de engenheiro, que eu fui falar aqui, até lembrei que é uma coisa que eu tenho notado. Uhum. E você, se tiver uma pergunta, né, deixa aí embaixo, continuando ali. Mas eu vou. Eu não tenho notado, né? Principalmente aqui agora no podcast, que eu tô me relacionando com vários profissionais do mercado, né? Então eu tenho notado que existe um certo apreço pelos arquitetos, né? Existe um certo valor, assim, perceptível, né? Percebido pelo mercado, de várias frentes diferentes do mercado, no arquiteto. E eu percebi, né, assim, pelo menos do meu ponto de vista aqui, que essa valorização, ou essa percepção de valor em relação ao engenheiro, aos serviços do engenheiro, ela não existe muito. Você concorda com isso? E se sim ou se não,
por quê, né? Quais seriam os motivos? Quais seriam os motivos para isso? Bom, esse é um assunto muito interessante da gente comentar, Uhum. porque ele envolve algumas nuances, algumas vertentes que às vezes a gente não se atenta para isso. Bom, a primeira delas é até a própria valorização profissional, Isso, é uma coisa que a né? gente já comentou, né? Então, se a gente não valoriza a nossa profissão, nosso colega, Isso. o nosso cliente Não vai valorizar menos não ainda. vai valorizar a gente. E o tal do projetinho, comenta aí, faz um projetinho. Não, Ô, não, cara, cara, meu Deus. não, não te conta. Esses dias eu Cara, você entrei. quer deixar um engenheiro triste, velho, um arquiteto. Sério, você, telespectador, você que tá puto, você tá quer acabar com a moral do cara, pede pra ele fazer um projetinho pra você e fala que é simples. Você vai acabar com a moral dele, com o dia dele, provavelmente. Né, É simples, voltando. não? Faz um projetinho aí, né? Um projetinho. Cara, projetinho não existe Não projetinho existe. assim. Não, e eu vi, sabe o que que eu vi, cara? Cara, eu fiquei abismado. Eu entrei no LX, Uhum. entrei no LX e vi lá anúncio de ART. Faço ART por Mentira, 500 velho. reais, 300 reais. Eu não lembro o valor, acho que era algo assim, 300, 500 reais. ART, o cara vai lá, regulariza a obra, regulariza, né? Entre aspas, Nossa, cara. 500 reais. Denunciou? Eu vou denunciar. Eu vou entrar lá no LX só pra denunciar esses Cara, caras. não, cadê essa câmera aqui, ó? Deixa eu É. falar pra ela, ó, você que pôs esse anúncio lá no LX, Deus tá vendo, viu? Ó, a tela branca, né? Lá depois, lá no É. julgamento, Tá lá vai marcado tá seu nome marcado seu lá. nome lá, cara. Isso não é certo, não. Nem profissionalmente, né, cara, é uma desvalorização completa E do o seu cara não serviço. consegue perceber que ele tá se prejudicando fazendo isso, cara. Não, é um filho, né? Uma RT que a gente assina, né? A Não, não, nossa. eu tô falando prejudicando assim. Nem tô entrando na questão da Sim, responsabilidade, mas eu falo assim, prejudicando no sentido da valorização da profissão dele. Que exatamente. ele tá jogando no lixo os 5 anos que ele passou na Ou faculdade. Que ele mais, tem né? que Tem fazer... gente que fica 6, Eu 7 fiquei 7, né? 7 anos. Ele tá jogando 7 anos da vida dele no lixo, no falando pro lixo. cara, não, me dá 300 reais que eu assino isso aí, foda-se. A faculdade que eu fiz, o suor que eu tive lá, nada. 300 reais eu assino aqui, ainda fico responsável. Se der alguma merda lá, ainda sobra tudo pra mim. Uhum. Infelizmente é isso. Claro, ó, a gente não vai também entrar no ponto de falar assim, olha, eu tô começando a fazer um serviço agora. Sou Uhum. recém-formado. Claro que o seu valor da sua hora, ele é Mas menor do que menor. um profissional sênior. Sim, Isso é claro, isso é óbvio. Em qualquer profissão é assim, né? sim. Tanto é que dentro da nossa categoria, dependendo do concurso que você faz ou do cargo que você tem na empresa, para você sair de um nível júnior para ir para um nível pleno, demora ali um tempo, de 2, 5 anos, né? E sênior, 10 anos, por exemplo. Uhum. Então, isso é claro, é óbvio. Mas agora você pegar o seu valor e jogar ele lá embaixo, é ruim. O Uhum. que que eu penso? Olha, eu acho o seguinte: profissional que quer ser valorizado, profissional que quer ser visto e quer que o seu trabalho tenha um retorno bom, eu acho que ele tem que seguir dois caminhos, tá? Então, a Uhum. valorização profissional, ela vem quando você segue duas vertentes, tá? Às vezes você vai seguir uma mais que a outra, ou às vezes as duas juntas. Exemplos, ó. Quais são essas duas vertentes? A primeira seria você se qualificar. Uhum. Então, você está em constante processo de qualificação. Então, ó, fiz graduação, acabou, vou estudar mais nunca. Uhum. Hoje o mercado já te seleciona se você tem uma pós-graduação. Hoje, qualquer profissional, qualquer empresa, ter uma pós-graduação é um Um pontinho a mais. Não diferencial. quer dizer que é só isso, tá? Uhum. Mas é um diferencial. Né? Você, por exemplo, ter um mestrado na área, isso já te coloca num patamar um pouco melhor do que quem não tem. Isso eu tô falando Uhum. só de qualificação, tá? Veja bem, Uhum. não tô falando de experiência, de nada disso, tô falando só de currículo. Qualificação. Uhum. Currículo de qualificação. Bom, então isso é uma vertente, você sempre procurar estar se qualificando. Qual que seria a outra vertente, o outro caminho que você tem que seguir também? Experiência. Uhum. Antônio, mas olha, nunca tive oportunidade. Oh, coitado, Ô, oh, tadinho dele. vida cruel, né? Como que eu consigo experiência? Me inserir. Como que eu consigo me inserir? Como que eu consigo abraçar um trabalho, um projeto, pegar um serviço? Esteja aonde o serviço está.
Se você tiver lá com seu coleguinha da faculdade ou recém-formado, assim, não consegui trabalho, vamos sair para beber, vamos. Esse cara não vai te dar emprego, ele não vai te dar trabalho. Vamos para tal lugar, vamos andar junto, vamos. Dois perdidos, um segue guiando o outro. Então você precisa andar com quem tá acima de você, com quem vai te trazer trabalho, quem vai te trazer serviço. E isso é muito importante, tá? Você agregar. E onde a gente consegue isso? Por exemplo, um exemplo claro. E nessas feiras, sabe essas feiras Ibracon, Feiras Feira de da Construção engenharia. Civil. Cara, por exemplo, vou dar um exemplo. Um dos contratos que eu tenho hoje foi de uma pessoa que trabalha em um órgão, e essa pessoa é amiga de uma pessoa que eu conheço, então, e que eu encontrei num congresso. Você conheceu no Conheci congresso? no congresso. Dali 6 meses, 8 meses depois, a pessoa falou: Olha, estou contratando engenheiro e você não sabe de quem para Presta indicar, não, para serviço. poder fazer serviço de consultoria, disso. Falei: Sei, Eu mesmo. eu. Para, você não faz, não faço. Aí, então tá, conversou, deu certo. Uhum. Então veja, são esses momentos. Uma das pessoas que me ajudou muito, que foi meu mentor, Rodrigo da Mata. Rodrigo da Mata é um professor, um doutor na área de estruturas. E eu conheci ele, eu entrei pro ramo da engenharia, entrei para docência, inclusive, aonde eu sou professor e coordenador, ele me ajudou muito a estar lá. Uhum. Conheci ele numa palestra que ele estava dando. E aí falou: Nossa, achei massa esse cara, eu queria ser igual esse cara, ó. Não no sentido de inveja, ter o que ele tem, não, mas eu queria ter o domínio que esse cara tem, né? E aí eu procurei, falei: Ô, professor, tudo bem e tal? Fiz iniciação científica com ele. Aí a gente fez um trabalho de TCC que rendeu artigo em revista nacional. Então veja, massa, hein? vai desenvolvendo, sabe? Mas precisa ter essa proatividade. As coisas acontecem na rua, né? Você precisa. Exatamente. Você ficar lá em casa, lá, mandando e-mail, Pra cair no spam. currículo pro pessoal do LinkedIn, às vezes não dá muito certo, não. Então você Uhum. precisa engajar, você precisa conhecer. As pessoas gostam de se relacionar com pessoas. Né? Então, você ser visto, você ser lembrado, fundamental na área da construção civil, na área da engenharia, de um modo geral. Então, isso é importante. É um aspecto que vai te trazer valorização. Porque você começa a fazer um serviço, começa a fazer outro, as pessoas começam a te indicar, sua hora começa a subir o valor, você cobrava ali tanto por um projeto, agora vou cobrar um pouco mais, né? Você começa a ter um pouco mais de expertise também de mercado, local que você pode atuar. Nossa, eu não sei fazer isso, mas eu sei um cara que sabe, então eu vou chamar esse cara para trabalhar junto comigo e não vou deixar de pegar esse serviço. Aí você aprendeu como é que faz. Na próxima, você faz sozinho. Fazer sozinho. E aí antes você tinha que dividir com ele seus honorários, com um colega parceiro, agora você faz sozinho, ou seja, sua hora já valorizou. Show. Então veja que esses são pontos, né, que são importantes da gente enaltecer e às vezes a pessoa não tá ligada para isso, tá ali na faculdade. Gente, faculdade é importantíssimo. O que você aprende na faculdade é bom, mas o estágio, o trabalho, o dia a dia da profissão também é muito importante. Muito importante a gente ter noção disso, porque às vezes o pessoal fica bitolado ali, não, porque eu tenho que ser o melhor aluno, eu tenho que tirar 10 em tudo. E aí nunca nem pisou na obra, nunca nem esteve ali em contato direto com a sua profissão, seja obra, seja projeto, seja consultoria, seja pavimentação, seja estrada, seja saneamento, entendeu? Então precisa até para você saber o que você fazer quer acontecer, né? e o que você não quer, isso é importante. No momento que eu fui numa obra de saneamento, eu falei: Não, isso aqui não é para mim nunca, quero não, nem mexer com esses itens aqui, projeto de saneamento, perda de carga, não é comigo. Então, já sei que essa área Por esse caminho eu não vou. eu vou tentar não ir, né? Se porventura surgir uma proposta muito boa ainda de eu aprender no longo do caminho, ok. Mas, a princípio, não é o que eu quero. Então, isso... E abrir portas. Eu acho que é uma porta que está ali aberta, é uma oportunidade de negócio, é uma oportunidade de trabalho, é uma oportunidade de conhecimento. Né? Então, deixar as portas abertas é importante. Algo que eu vejo que é interessante nesse sentido é que, por exemplo, tem algumas faculdades que algumas disciplinas são optativas. Por exemplo, disciplina de pontes. Disciplina de pontes, em grande parte das faculdades, ela é optativa. Ou seja, você escolhe fazer ou não.
Aí, às vezes, a gente não tem maturidade para isso. Aí fala assim, não, eu não quero nunca mexer com ponte, não vou fazer essa disciplina, não, vou fazer outra. Aham. Aí, lá na frente, num belo dia, Aparece uma surge a oportunidade. oportunidade. Fala, não, porque a gente precisa de alguém realmente novo, que nem tem experiência, para ganhar um salário bom assim, mas é para Mas tem que ter a poder, atribuição. mas tem que ter atribuição. E aí você não tem. E aí? Poderia ter feito ali, que não ia fazer diferença nenhuma. Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com obra rodoviária. Hoje eu trabalho com obra rodoviária, eu trabalho Uhum. com manutenção de rodovias, né? Todo o estado de Goiás, né? Então a gente trabalha com assistência nisso. Nunca imaginei que ia Que mexer com isso. Sempre trabalhei mais com construção civil, com estrutura, com gestão, planejamento. Mas eu peguei a gestão da construção civil e estou levando para rodovia. E a rodovia. gente faz gestão de contrato, gestão de convênio, tudo. Que é até uma obra, acho que é uma obra linear, né? Que fala, né? Sim, a É gente tem que um sempre repetitiva ali, né? sempre. Então veja que são portas que a gente abre, né? E isso é importante se a gente quer valorizar, como diria aí na linguagem futebolística, valorizar o nosso passe, né? A gente precisa deixar essas portas Mas em abertas. relação às pessoas. Eu não sei se essa pergunta é relevante, mas assim, em relação ao imaginário, ao senso Uhum. comum, como que você acha que poderia dar essa valorização aí? Eu já falo mais. Acho que você já comentou um pouco sobre isso, que é a questão da desunião que a gente tem, né? Sim. Mas acho que convém você comentar, não sei se convém comentar aí, como que seria, como que se daria esse aumento da percepção de valor do mercado, das Do pessoas, mercado. do senso comum. Ó, a gente tem a construção civil, ela passa por ciclos, né? Uhum, Então a gente já teve um ciclo, né, algumas décadas atrás, muito bom, que estava em alta, então o profissional era muito valorizado. Então uhum. as empresas iam lá nas faculdades, chegavam no professor e falavam, quem que é o melhor aluno aqui? Ah, fulano, não, então o cara tá lá no sétimo período, já pagava para ele um salário muito bom, sei lá, que seria hoje 20 mil, 22 mil reais, para um cara que Credo, não tá nem formado, né? credo aí. Isso aconteceu, né? E são ciclos, né? Sim. Então, à medida que a gente tem também muito profissional no mercado, isso, a tendência é cair. É a lei da oferta e procura. Uhum. Infelizmente, a gente está no capitalismo, né? Querendo Sim, ou não, a gente sim, vive o capitalismo, não sim, tem sim. como. Então, essa é uma questão que a gente tem que entender também, que existe esses ciclos e a gente, aonde eu bato, se a gente está preparado, a gente vai enfrentar o problema do mesmo jeito. Porém, Uhum. se a gente está preparado, a gente sofre menos. Então, na época de baixa, a gente talvez nosso salário vai baixar, vai, a nossa valorização vai cair um pouco, vai. Mas se você está bem consolidado, tem ali as suas matrizes, né, toda a sua base bem consolidada, todo mundo reconhece o seu trabalho, o seu nível de valorização ainda é maior que o dos outros, Uhum. né? Então isso é fato. Não é só na construção civil, em Isso qualquer em outra qualquer área. mercado, Eu né? falo construção civil porque ela é muito sensível. Uhum. Então, se a gente tem uma pandemia, acabou os investimentos em construção. Então Uhum. cai. PIB caiu, construção civil vai cair. Uhum. Governo mudou, agora entra um outro cenário político, vai Cai de mudar. novo. Então ela é Uhum. muito sensível a isso. Então isso é importante da gente ter em mente que vão haver ciclos de alta e E baixa. baixo. O importante é que a gente, quando está em alta, Saiba aproveitar sabe tanto no aproveitar alto e para no, ir tanto na para alta quanto na escalar, baixa. né? E isso é importante a gente ter em mente, porque a gente fala, mas não está sendo valorizado, o meu trabalho não tá legal. Mas aí quando você olha para o cenário global, tá Tá todo todo mundo mundo assim. assim, entendeu? Tá todo mundo dessa forma. Mas o que que você está fazendo para poder mudar a sua situação? Acho que parte disso, da gente também poder Tá sempre fazer preparado, novas né? oportunidades e enfrentar os desafios. Assim como eu enfrentei lá no ano passado de sair do serviço público, pedir exoneração. A gente falou assim: você é doido, cara. Sei Tá bem todo como mundo é que é. estudando para poder ir pro Entrar, concurso, você saiu. saindo. Tchau. Tô Bom indo pro mundo. demais. Louco. Então é isso, sabe? A gente poder aproveitar esses momentos, aproveitar essa oportunidade e falar, a hora é agora. Show, tem perguntas aí ou não? Tem? Manda aí pra gente então, Rony. O Daniel Roger, dizendo boa noite para vocês dois. Pedro Alves de Mar, dando boa noite para você em especial, Ah, o que é seu arquiteto. amigo. Aham. O Ah, Wesley ah, Castro ah, de Oliveira, ele está perguntando o que você acha dessa mudança no mercado de, na maioria das vezes, fazer a contratação de engenheiro como analista. só repete a pergunta pra eu passar pro pessoal.
que você acha sobre essa mudança no mercado e, na maioria das vezes, fazer a contratação do engenheiro como um analista? Ah, o rapaz. Qual que é o nome Wesley Castro. O Wesley tá perguntando ali, então, né? O que que você acha, né, dessa mudança do mercado de agora passar a contratar o engenheiro sempre como analista? Cara, particularmente eu fico muito triste. Muito triste mesmo. Porque a gente tem a, a desvalorização, isso é uma forma de desvalorização, Uhum. mas também de desconfiguração da nossa profissão. Então Descaracterização, né? você descaracteriza o que é o engenheiro, né? Uhum. O nome engenheiro, né? A história que tem por trás dessa profissão. E aí você contrata alguém como analista. Por Analista. que contrata como analista? Mais Tem um barato. porquê. Porque quando você contrata como engenheiro, você é obrigado a seguir leis que estabelecem o piso do Engenheiro. engenheiro. Quando você contrata como analista, não tem nenhuma lei que fala assim, o serviço de analista Que é regula. tanto. Se você quiser pagar 1.000, 2.000, 3.000 ou 100.000 para um analista, você paga, Uhum. né? E o que muitas vezes acontece, que é ruim, é que ainda assim é cobrada a responsabilidade técnica deles. O cara ainda tem que assinar RT. O cara Assim. trabalha como Mas é isso que engenheiro eu e é contratado como analista. Isso é ruim, cara. Infelizmente isso Nossa. acontece. Cara, eu passo fome, mas eu não dou braço a torcer, cara. Como eu te falei, eu comentei com você que eu atualmente não estou atuando como Uhum. engenheiro e tal, mas houve algumas propostas propostas desses níveis aí e eu, cara, não É vou, ruim. cara, eu não vou aceitar isso. Então, eu sou Tem uns bem colegas correto, que né, cara? Eu não falam. vou me humilhar, mano. Tipo assim, Sim, se eu fiz 5 anos de faculdade, 7, ou eu não ganho nada com isso, ou se eu for ganhar, eu vou ganhar o justo, certo? certo. Não vou ficar me humilhando pra alguém, pra Sim. empresa, não, meu amigo. Se todo mundo pensasse assim, não Ia ia ser ter. bom. Não ia ter esse tipo de proposta. Se tem, é porque aceita, né, cara? Se ninguém aceitasse, não ia ter Exatamente. esse tipo de Eu tenho proposta. um amigo que fala exatamente isso. Fala assim, cara, se todo mundo batesse o pé e falasse não, Não, não ia ia ter esse subir. tipo de proposta. É igual a questão, por exemplo, o pessoal tá com dificuldade hoje de contratar estagiário. Uhum, Geral, isso. Construtora, difícil contratar estagiário. Por quê? Porque uhum. não tem ninguém nas faculdades. As faculdades estão Vazio. vazias. Então, turma de 15 alunos, tem faculdade que não tem umas janelas de Na parte de períodos. engenharia, Engenharia civil. Isso é geral. Todo mundo que eu converso que é coordenador fala, não, tá ruim de aluno, estão demitindo os professores, né? Então, vejo muito isso. Aí, como não tem aluno, falta mão de obra de estágio. aí E os caras Goiânia, querem as obras estão a todo como? vapor. Não tem estagiário. O que que aconteceu? Tem estagiário com salário, sim, em grande parte que eu vejo, uma média, acima de 1.500, R$ 2.000, salário de estagiário. E aí o É, analista ganha 4. porra, tá louco, mano. Difícil, né? Difícil pra caralho. Mas, ó, não tem estagiário. A oferta, ela sobe. Que a demanda, né, vai precisar ter Diminui. um... Mais alguma pergunta aí? O próprio Wesley, ele complementou a pergunta Aham. dele e disse, além de sempre quererem contratar PJ. PJ. É um Deixa problema eu só também. perguntar. Você tá falando aí, eles estão te ouvindo? Não, né? Imagina. Tá. Tem que repetir aqui? Acho que. Não, você acha pra eles entenderem ou não? É melhor, né? É melhor. Então, o Wesley perguntou ali o que que você acha, né, de estarem contratando CNPJ ao invés de ter vínculo empregatício, né, que seria CLT, alguma coisa do tipo. Hoje, esse é um movimento, né, que tá Isso é acontecendo. positivo ou negativo, do seu ponto de De, vista? de, de ter analista e pejotização. Particularmente, eu acho isso um movimento muito negativo. A parte da CLT, de CNPJ? De CNPJ para profissional engenheiro. Aham, por quê? Porque se eu tenho uma consultora, se eu estou construindo um empreendimento, né? Vamos pensar no empreendimento de multipavimentos. Uhum. Eu penso que a minha equipe de gestão, que a minha equipe de profissionais, ela tinha que ter um vínculo maior com a minha empresa, Sim, com a até minha por uma questão organização. de compromisso ali, vamos dizer, né, de espírito de Compromisso. corpo, né? Você tem ali o seu corpo técnico, o seu corpo gestor Engajado, junto, engajado e à disposição de abraçar mesmo, né? a obra. A logo da empresa, digamos assim. Uhum. Então, isso é para mim, mas tem acontecido isso? Tem. Contrato de pejotização. Por quê? Porque para a empresa é Barato. sabe, mais em conta, né? Não tem que pagar ali as verbas indenizatórias, não tem que pagar todos os impostos, a carga tributária
que é alta, pesada. que a gente E tem do hoje. ponto de vista do prestador de serviço, você acha que ele ganha mais, ganha menos? Como é que ele fica nessa questão financeira? Fica mais atrativo ou não? Já do prestador de serviço, eu acho que é um atrativo de mercado. A gente conseguir garantir uma concorrência melhor e às vezes trazer mão de obra já pronta. Uhum. Porque quando você. Claro que terceirizado tem que treinar? Tem. Mas quando você tem uma mão de obra terceirizada especializada, às vezes o seu serviço tem uma produtividade maior, tem um rendimento maior, você tem uma equipe um pouco mais pronta, mais preparada. Tem consultoras em Goiânia, 90% das consultoras em Goiânia trabalham com terceirização do serviço. Existem algumas que ainda assim têm um processo de treinamento, de engajamento do profissional. O cara começa lá como ajudante e ele pode ir subindo, ajudante, depois vem meio oficial, aí depois vira mestre de obra, até virar engenheiro, muitas das vezes, Uhum. né? Se o cara tiver esse perfil. Então, e eu admiro muito essas empresas. O que eu acho que elas sofrem demais. Nossa, mas sofrem. Sabe por quê? Infelizmente, a mão de obra hoje, entrando agora pro lado da consultora, ela é muito ingrata. Eu só vou ter Ah, que te cortar, que tá. já deu o tempo. Tempo? Aí Tá. você já respondeu essa, vamos responder as- Terminou? Só agradecer aos comentários, né? O Pedro, que deu boa noite ali, acabou que eu não respondi. Muito boa noite, Pedro. Obrigado pela audiência. Quem foi o outro que falou boa noite? Daniel também. Muito Rogers. obrigado pela audiência, pela participação. E, infelizmente, aqui deu Acabou a nossa o tempo. cota. Tranquilo. O juiz apitou. Então eu te agradeço, Antônio, pela Eu. participação aí, por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui compartilhar com a gente sua experiência, seu conhecimento. Foi muito legal o papo, eu acho, assim, foi fluido, né? Foi leve. E foi papo de engenharia. Fazia tempo que eu não chamava um engenheiro aqui. Eu falei, rapaz, eu tenho que achar atrás de um engenheiro, cara. Então, muito obrigado aí pela sua participação. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade e sempre que quiser a gente está à disposição. Show de bola. E agradeço também a audiência mais uma vez pela participação, pela audiência. E é isso aí. Terça-feira que vem, às 8 horas da noite, tem Construtalk Podcast de novo. Construtalk, o podcast que dá voz a você, profissional da engenharia, da construção civil, da engenharia, da arquitetura, do mercado imobiliário como um todo. Beleza? Até terça-feira que vem, às 8 horas. Valeu!